Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e nesse canal já temos 2 vídeos falando a respeito de alguns aspectos do pensamento sobre burocracia do sociólogo alemão Max Weber. Também temos um outro vídeo que a gente fala um pouco da história pessoal dele, do projeto intelectual dele, o que ele estava discutindo e como é que o tema da burocracia entra nesse meio. 3 vídeos é muito? Pois é, mas esse assunto dá muito pano para manga. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou comentar 2 artigos que também trazem discussões a respeito de Weber e a burocracia. E eu acho que eles podem agregar novos olhares para o tema, apesar da gente já ter discutido isso em vários vídeos. Obviamente, eu tenho que fechar essa abertura com aquele clichê acadêmico que a gente sempre bota nos trabalhos de TCC e por aí, não havendo a pretensão de esgotar o tema. Bom, é isso. Vamos à vinheta. Então vamos aí por ordem cronológica. Vamos voltar ao distante ano de 1981, 41 anos atrás, para falar de Weber e a burocracia, de Fernando Guilherme Tenório, que foi publicado na Revista do Serviço Público em 1981. Na descrição desse vídeo está o link para você acessar esse artigo direto. O texto começa discutindo rapidamente a origem da palavra burocracia e parte para falar de 2 visões críticas à burocracia, uma liberal e outra visão marxista. Só então, depois de falar das críticas, ele chega na abordagem weberiana. E esse é um caminho bastante interessante, porque hoje nós somos expostos, há pelo menos 40 anos, nós somos expostos a muitas críticas contra a burocracia. Então, a probabilidade da gente se identificar com esse começo, criticando o que a gente nem explicou o que era, é muito grande. E nós criticamos a burocracia sem ter uma ideia muito precisa desse conceito, do que essa palavra abrange. Então, veja só como que o autor conseguiu construir um caminho de argumentação que nos leva a uma reflexão familiar. Afinal, é assim que nós normalmente já percebemos o fenômeno burocrático. Temos aqui uma boa introdução à discussão proposta por Weber, passando pela explicação do que são os tipos ideais e por que o autor decidiu utilizar essa metodologia. Temos aqui também aquela distinção entre 3 tipos de autoridade, a tradicional, a carismática e a racional legal. Já fizemos essa discussão no outro vídeo, E, por fim, temos as características da burocracia, o que ela é e o que ela não é. Com isso, é um texto curto, são apenas 10 páginas. Traz uma boa introdução a esse tema, uma leitura recomendada, volto a dizer, com link aqui na descrição. E eu sempre digo isso no final dos vídeos, mas agora vai na metade mesmo. Ver um vídeo no YouTube não é estudar. Então, acesse o texto, o material original, leia, pense com a sua cabeça, inclusive concordando ou discordando com o que eu estou dizendo aqui. Ou nenhum nem outro, apenas tendo uma visão diferente. Por exemplo, o texto do Fernando Tenório me leva a pensar em 2 aspectos que eu não tinha ainda discutido em todos esses vídeos que nós falamos aqui. O primeiro é que a palavra burocracia é uma palavra polissêmica. O que isso quer dizer? É uma palavra que tem vários significados diferentes. O autor frisa que falamos de burocracia quando nos referimos ao corpo de servidores de uma organização, seja ela pública ou privada, mas burocracia também pode designar a estrutura organizacional, então é a estrutura, mas também é os servidores, ou a palavra pode ainda se referir aos processos que tentam colocar racionalidade, organização e ordem às ações. Essa lembrança do Fernando Tenório me lembra um episódio do podcast Politiquês, que discutiu burocracia com a participação da professora Gabriela Lota, da Fundação Getúlio Vargas. Ela começa a fala dele exatamente nesse ponto, falando que, por burocracia, nós podemos entender várias coisas. E além desses 3 tópicos que Fernando Tenório acabou de elencar, ela ainda coloca um 4º aspecto, que a palavra burocracia representa, além de tudo, os excessos e exceções que esse conjunto de processos suscita,
o que faz com que a palavra tenha uma conotação pejorativa. Portanto, lembra que eu falei que a gente é bombardeado pelas críticas à burocracia, mas que não sabe direito o que é o conceito de burocracia? Então, a gente tem mesmo um problema. Quem reclama que os funcionários são mal treinados, reclama da burocracia. Quem reclama que o processo é demorado e lento, reclama da burocracia. Quem reclama que tudo na empresa é dividido em caixinhas, que a vida não é dividida em caixinhas, reclama da burocracia. Mas então esse toque nos leva a pensar que para falar desse tema, a gente precisa primeiro ter uma conceituação clara do que a gente está falando. Senão é um assunto ou uma palavra que vale para milhões de coisas diferentes. Um segundo toque que esse texto nos traz é referente às críticas que a burocracia recebe. O autor mostra que a burocracia, nas suas 3 formas lá, processo, organização, funcionários, se confunde com o Estado. Assim, o problema na visão dele não é exatamente a burocracia, mas o que ela representa. Olha só essa citação aqui que o autor fala. A crítica antiburocrática é consequência de sua identificação com o Estado, que é, no fundo, o que se combate. A burocracia assume o papel de bode expiatório dos pecados que comete o Estado, que fica por cima de todas as críticas. O Estado capitalista é perfeito, e seus erros notórios não são imputáveis a ele, mas sim à burocracia imperfeita que a ele serve. E a crítica antiburocrática dos autores marxistas não ortodoxos está dirigida ao fato que o Estado não é socialista o suficiente. Mas não se fala isso, diz que ele é burocrático. Então é uma crítica, na verdade, ao chamado socialismo estatal. Portanto, para poupar o capitalismo, a gente finge que as falhas do capitalismo não existem e que elas são decorrentes do quê? Do Estado. E quem é que representa esse Estado? A burocracia. Olhando, em 1981, o autor olhava para o socialismo estatal, e aí a crítica que existia era que esse modelo não era socialista o suficiente. Bom, mas quem é que representava esse Estado socialista insuficiente? A burocracia. Portanto, esse toque deve nos levar a parar e pensar. Será que a burocracia é tão ruim ou desnecessária assim? O mundo seria melhor sem burocracia? Bom, e aí vamos agora para o segundo artigo, Trata-se de Do Modelo Racional Legal ao Paradigma Pós-Burocrático. Reflexões sobre a burocracia estatal, de Paulo Henrique Ramos Medeiros. Um artigo de 2006 que foi publicado na revista Organização e Sociedade. Nesse artigo, os objetivos são diferentes do artigo anterior. É um artigo escrito após a reforma administrativa de 1998, que foi feita em nome de um modelo gerencial que seria pós-burocrático. Então, o objetivo do autor é refletir, à luz da teoria da burocracia de Weber, se realmente nós temos um novo modelo de gestão implantado com essa reforma. Para isso, ele começa com um tópico onde ele retoma o pensamento de Max Weber. Percebam agora como esse autor, o Max Weber, ele é quase que inevitável. Se a gente vai falar de burocracia, não tem como passar por longe dele. E tanto em 1981 quanto em 2006, está lá o trabalho dele sempre sendo a referência. O autor também retoma a discussão sobre os tipos de autoridade ou dominação, Ele também fala das separações promovidas pela burocratização, a separação do político e do administrativo, da política e da economia, e chega nas características que o Weber elenca para quais são as burocracias. E aqui o autor traz uma ênfase muito grande na associação da burocracia com o processo de racionalização. Em outro tópico, ele discute os limites e problemas desse modelo e segue falando da reforma do Estado e a nova administração pública, para, enfim, discutir se podemos falar de pós-burocracia ou não. E eu já dou logo o spoiler aqui, que para Paulo Henrique Medeiros não se pode falar isso. Diz o autor, não só a literatura na área das teorias organizacionais mostra que ainda não ocorreu a mudança do modelo tradicional de Weber para um novo paradigma capaz de suplantar seus fundamentos básicos, especialmente em termos da forma de racionalidade e legitimidade utilizadas,
como a prática na administração governamental mostra que os preceitos da nova administração pública ainda convivem lado a lado com a teoria proposta por Weber. Os mecanismos institucionais de governança, mais nos países em desenvolvimento do que naqueles desenvolvidos, ainda se baseiam essencialmente na teoria weberiana. E esse texto também é interessante para mostrar o peso do pensamento weberiano. Mas traz aqui um aspecto importante para a gente agregar nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos. Lembram que eu acabei de falar que Fernando Tenório disse que as críticas à burocracia não eram críticas à burocracia, mas sim ao que elas representavam, ou seja, ao Estado? Então, já esse texto do Medeiros mostra que não é isso tudo assim, não. Ele tem um tópico que ele fala sobre os limites da burocracia, e aí ele faz referência aos estudos de um francês, o Michel Crozier, que publicou O Fenômeno Burocrático, ensaios sobre as tendências burocráticas dos sistemas de organização modernos e suas relações na França com o sistema social e cultural. Bom, Medeiros resume essa análise do Crozier, e eu vou reduzir bastante a análise que o Medeiros faz. Tá? Mas, basicamente, o que o autor francês está retomando a ideia de que a burocratização é um processo racional, que tem regras definidas que buscam a impessoalidade como uma forma de reduzir os conflitos. Nenhuma novidade aí, novamente, o autor na França, falando de burocracia, não tem como escapar do pensamento do Max Weber. Mas ele diz que as regras definidas acabam por estruturar as relações entre as pessoas e os grupos. Um determinado processo que, vamos dizer assim, precisa de um carimbo do supervisor, dá para esse supervisor o poder de carimbar ou não. O que significa o poder de fazer esse processo andar ou não. Em uma prefeitura, é comum você ouvir que o processo está parado no jurídico, está parado na fazenda, está parado em outra secretaria. Então, veja que essas secretarias ficam com o poder de fazer esse processo andar ou não andar. No Poder Judiciário, a gente fala do juiz que pede vistas ao processo, ou seja, ele tira do julgamento, teoricamente, para avaliar melhor. Mas, na prática, esse juiz fica com o poder de dizer quando que esse processo volta a ser julgado. Então, essas regras de impessoalidade acabam por organizar as relações de poder entre as pessoas e entre os grupos. Somando a isso, temos a centralização das decisões e as separações do corpo de trabalhadores em grupos mais ou menos homogêneos. Medeiros diz, então, que na sua análise, Crozier concluiu, entre outros aspectos, que a organização burocrática seria ineficiente devido à falta de bons canais de comunicação entre dirigentes e empregados. Uma situação que levaria à rotina e à rigidez, que, por sua vez, seriam a causa da ineficácia de organizações aparentemente mais racionais. Então, leva a um exagero, leva a uma disfunção da ideia original, como falou no podcast Politiquês a professora Gabriela Lota. Bom, desde a década de 60, de 1960, discutia-se que uma forma de controlar esse problema seria com maior participação da sociedade no processo de decisão e controle das organizações. São as pesquisas de consumidores, os PROCONs, a participação dos trabalhadores, no caso da iniciativa privada, são os conselhos de política pública, quando você pensa nas políticas públicas, conselho de saúde, conselho de educação. Mas o problema é que a burocratização é um processo voltado para promover a impessoalidade. Então, como é que a gente vai abrir espaço para que cada grupo, cada indivíduo se manifeste individualmente com suas demandas e interesses pessoais ou de grupo? Então, o autor percebe aqui, de uma maneira muito perspicaz, que os modelos burocráticos tradicionais, pela sua neutralidade e pela mentalidade que eles passam para a gente, da impessoalidade, eles sufocariam a participação social. E por isso, para Crozier, nenhuma organização poderia funcionar como uma máquina. Ok? E paramos por aqui. No artigo, obviamente, essa análise do Crozier é mais bem desenvolvida. O que eu quero salientar aqui é como existem sim críticas ao funcionamento burocrático e não apenas o que a burocracia representa. A questão é pensar em como superar essas críticas.
A proposta da nova administração pública, que embasou a reforma do Estado em 1998 no Brasil, segundo Medeiros, não alcançou essa superação. Pois bem, o artigo de Medeiros também está linkado aqui na descrição do vídeo. Não se fie apenas numa aula do YouTube, vai no texto original, leia o seu conteúdo, somente assim você ganhará autonomia de pensamento. Além disso, nesses casos, você reforçará o entendimento sobre o pensamento de Weber. Afinal, os dois artigos trazem bons resumos sobre o pensador alemão. E eles trazem outros aspectos que ampliam o nosso pensamento sobre o tema. Sempre, e voltamos aqui àquele maldito clichê, sem a pretensão de esgotar o assunto. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui, bons estudos e até a próxima.